Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através da rede EDSAT-CBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater o mundo digital e para isso nós convidamos o professor doutor Edson Ferlin, ele que é doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. O professor Edson Pedro Ferlin, ele, como eu disse, é doutor em Engenharia Elétrica, ele também atua na área de computação reconfigurável, processamento paralelo, ele é mestre em Física Aplicada Computacional, ele também é engenheiro da computação, consultor e palestrante nas áreas de engenharia, computação, tecnologia da informação e educacional, é coordenador dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, cursos à distância aqui do Grupo Educacional Uninter, que estão começando agora no mês de agosto, e também coordenador do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, também à distância. O professor Edson Ferlin já foi coordenador de outras instituições de ensino, tem uma ampla experiência na área educacional e também na área da informática, e hoje nós trouxemos o professor Ferlin para que ele nos falasse a respeito deste mundo que hoje está no dia a dia das pessoas. 50 anos atrás, a informática estava engatinhando. Hoje ela faz parte do nosso dia a dia, de todas as nossas atividades, e a tendência é cada vez evoluir mais, não é mesmo, professor Ferlin? Sem dúvida nenhuma. Mas, primeiramente, quero agradecer o convite aos nossos amigos que vão assistir essa entrevista e dar uma contribuição aí, falando um pouquinho sobre esse cenário. Isso que você falou é verdade, né? Há 60 anos atrás nós estávamos começando com os primeiros computadores, ainda era uma coisa ainda muito incipiente, e hoje em dia o computador está no nosso dia a dia, a gente não tem mais como escapar dele, né? A gente vai no banco, está lá o computador, a gente acessa aí uma TV, já é uma TV smart, a gente acessa o micro-ondas, já é um computador que já está. Então, o computador hoje em dia ele já faz parte do nosso dia a dia, não tem mais como a gente separar. A vida antes e depois do computador já faz parte do nosso cotidiano. Agora, professor Ferlin, essa evolução é muito rápida, né? Diz que o conhecimento nessa área ele praticamente dobra em menos de um ano. O sistema se aperfeiçoou muito rapidamente. O senhor, como engenheiro na área de informática, tem mestrado, tem doutorado nessa área. O seu mestrado foi... que tema o senhor abordou na época que o senhor fez o mestrado? Quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com a parte de computador, de máquinas, mais voltado para software, a parte de processamento paralelo, que é justamente você poder aproveitar mais o poder de processamento usando mais esse recurso computacional. Como hoje em dia nós temos mais processadores numa mesma máquina, justamente para a gente ter resultados, processamentos mais rápidos, que é o que a gente precisa hoje em dia. Hoje em dia nós estamos imersos nessa tecnologia, imersos com uma infinidade de informações, a gente precisa ter essa resposta o mais rápido possível. E da época que o senhor fez o seu mestrado, ou vamos voltar lá, na época da sua graduação, há 20 anos atrás, que proporção foi esta evolução? Porque há 20 anos atrás nós estávamos com os PCs começando. Exatamente. Hoje nós nem sabemos mais que tipo de processador tem ali, parece que os processadores já estão até nas nuvens.
Eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo diante desse quadro, professor Ferlin. Perfeito. A evolução ela é tremenda, aquilo que você falou. Nós estamos fazendo uma curva que é uma exponencial. Então, em pouco tempo, a gente sempre está dobrando o conhecimento. Só para ter uma ideia em termos de desenvolvimento, que é o processador, que é o carro-chefe de todo esse desenvolvimento, as indústrias que fabricam o processador, a cada 6 meses tem um processador novo no mercado. E com uma capacidade bem superior. Bem superior. Muitas vezes até duplicando essa capacidade. Quando eu falo para os alunos, né, como é que era e o que é hoje, né? Hoje em dia você pega uma máquina que tem 8 núcleos de processamento, 8 processadores aí executando. Né, processadores trabalhando a 1.6 GB, 2 GB, até mais disso, com memória de 8, 12 GB. Há 20 anos atrás a gente estava falando em servidor, era máquina, um PCzinho, como você mesmo citou, um computador, 386, né, trabalhando aí com 16 bits, tinha 32 MB de memória, e isso era um servidor, era uma grande máquina. E hoje em dia, uma máquina dessa, se você chegar para alguém, tem esse computador, ninguém vai aceitar. Agora, eu gostaria que o senhor traduzisse essa linguagem para uma pessoa leiga. O que é um bit, o que é um gigabyte, essas dimensões para que as pessoas tenham a noção da grandeza da informação. Porque hoje num tablet você já tem muito mais capacidade do que você tinha nos computadores mais modernos de 1 ou 2 décadas atrás. Se a gente for imaginar que o primeiro sistema computacional em termos de PC que a gente tem notícia, né, era um processador que trabalhava com 4 bits, ou seja, toda a informação era representada com 4 informações compostas de bit, 0 e 1. E somente eram 4 combinações desses 0 e 1 que tinha. Sim. Hoje nós estamos falando em máquina de 128 bits. Então veja o quanto isso aumentou essa informação. A quantidade de combinação dos para dados. formar informação milhões de combinações. Por isso que hoje em dia você precisa cada vez máquinas mais potentes, sistemas mais eficientes, porque o volume de informação que hoje em dia tem nos computadores é tremendo. Se a gente for imaginar, né, há pouco tempo atrás a gente tinha, basicamente se falava no CPD, né? CPD era o Centro de Processamento de Dados. Era um local onde pouca gente tinha acesso, ficava uma coisa restrita. Hoje em dia, todo mundo tem em casa o seu CPD, entre aspas, né? Por quê? Porque quando está acessando o banco, aí o internet banking da vida, está acessando, na verdade, um sistema, via o seu computador, acessando lá o sistema do banco. Né? Então você tem o teu CPD, vamos dizer assim, parte do teu CPD acabou vindo por teu PC. Uma instância dessa máquina. Então, isso já está fazendo, vamos dizer assim, é até difícil a gente dizer aonde não faz parte. Né? Quando eu brinco com os alunos, né? Coloco uma série de equipamentos, né? Coloco lá um videocassete, coloco lá uma TV, coloco um micro-ondas, coloco uma máquina de lavar roupa e assim por diante. E lá eu coloco um elemento diferente, que é o ferro passar roupa. Daí eu brinco, peço para os alunos, né? Quais desses elementos é que não tem o computador? Né? Eles ficam, pensam, uns respondem isso, aquilo. Eu digo, só tem um que não tem aqui ainda. Que é o ferro de passar roupa, daquela lista que eu coloco. Sim. Mas em breve nós vamos colocar um computador aí, não vai mais ter problema de queimar camisa, de passar errado, fazer dobra, nada disso. Então o computador está imerso, né, em todo esse conjunto. E só voltando um pouquinho à sua pergunta, né, então só para deixar claro aí para os nossos amigos, quando você fala em um sistema computacional, toda a informação ela é representada num sistema binário, ou seja, toda a informação ela é expressa em combinação de 0 e 1. Por isso que a gente diz que um sistema computacional é um sistema binário, a gente trabalha com essa informação. Então, quanto maior a quantidade de bits que nós temos, maior a capacidade de informação que eu tenho para processar. Essa basicamente é a diferença, por isso que os computadores cada vez mais têm uma capacidade maior em termos de bits de processamento. Quanto maior a capacidade de processamento, maior a capacidade de armazenamento que eu preciso ter também. Por isso que hoje em dia a gente fala em computador de 4 GB, né? Onde o byte é um conjunto de 8 bits. Então, cada 8 bits eu formo um byte, que é uma unidade de representação dessa informação. Por isso que a gente precisa. O giga é milhões. Na verdade, o giga a gente começa assim, né? Então, o que a gente fala de 1 kbyte. 1 kbyte é 1024 bytes. Né? 1 mega é 1024 vezes 1024. 1 giga é 1024 vezes 1024 vezes 1024. E assim por diante nós temos toda a sequência. Então eu sempre trabalho com esse múltiplo, não de 1000, como é o K do quilo. Né? O K do quilo é 1000. No nosso caso, o K vale 1024, que é esse múltiplo de potência de 2.
Agora, um dos temas e uma das grandes preocupações, professor Ferlin, diz respeito à própria segurança desses sistemas. Nós temos observado que os sistemas de grandes corporações, inclusive de governos, como por exemplo da NASA, do próprio Pentágono, esses sistemas eles são facilmente acessados por hackers. Como melhorar a segurança desses sistemas? Na verdade, a segurança, eu diria o seguinte, desde o momento que você tem uma informação, e a gente trabalha com informação, há necessidade de segurança. Então isso é uma preocupação constante de todos os órgãos, empresas, entidades relacionadas procuram cuidar com essa questão de segurança. Por quê? Porque toda a informação hoje em dia está, basicamente, de algum jeito ou de outro, sendo acessada via internet. Ou seja, no teu computador de casa, né, alguém pode acessar o seu computador e pegar as informações que aí estão. Ou mesmo de uma empresa, ou mesmo de um banco, ou mesmo de um governo. Então, todas essas empresas, como você citou, elas se preocupam constantemente com a questão de segurança. Tá? E aí vem toda uma questão de software de criptografia, para a questão de senhas, validação de senhas e toda uma parafernália que, eu digo, todo dia estão pensando e mudando e tentando ajustar isso. Mas eu diria o seguinte, o maior causador de falhas ainda num sistema não são propriamente os sistemas, e sim os usuários. Porque quando a gente cria uma senha, normalmente as pessoas, na hora de criarem senha, utilizam coisas muito, vamos dizer assim, fáceis. Como o nome de um filho, o nome da esposa, data de nascimento, sua data de nascimento. E isso é facilmente, qualquer um que consiga acessar as informações, pegar um perfil de um Facebook, consegue ter acesso às informações e com isso consegue acessar. Então, apesar de toda essa evolução que continua, e eu digo, enquanto nós estamos falando aqui nessa entrevista, o pessoal está desenvolvendo novos mecanismos para tentar proteger, tentar resguardar essa informação. Mas ainda um problema ainda persiste, que é nós como usuário, é que facilitamos esses, vamos dizer assim, acessos indevidos de outros às nossas informações. Isso vale tanto para o uso pessoal quanto na empresa, porque na empresa a gente também acaba utilizando, também senhas. Né? Então, uma pessoa mais descuidada na questão de senha pode muito bem deixar vulnerável o sistema da empresa. E aí qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode conseguir acessar as informações que lá estão. Professor Dr. Edson Ferlin, o senhor é um doutor na área de informática, tem uma experiência de mais de 20 anos nessa área, na área educacional. Nós estamos agora num período eleitoral e nós sabemos que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem todo o seu sistema eleitoral informatizado. Já neste programa entrevistamos pessoas que dizem que o nosso sistema eleitoral e o sistema pode ser violado. Uhum. Já tivemos alguns casos, inclusive, quando se fez um teste, uma das universidades, a Universidade de Brasília, ela conseguiu chegar aos códigos-fontes lá do sistema do TRE, do TSE. Eu gostaria de dizer, na sua opinião, só podemos confiar na justiça eleitoral ou mesmo esse sistema que não é adotado por outros países porque tem essa possibilidade de ser violado e ele não pode ser conferido? Dá para nós confiarmos ou o senhor, como um profissional dessa área da informática, colocaria um pé atrás e diria, olha, não quero me comprometer porque tudo é possível nesse mundo? Eu vou separar em dois pontos. Todos os sistemas são passíveis de falha. São passíveis. Uns mais, outros menos. Falando em tese, né? Em tese. No caso, eu não estudei, nunca fiz um estudo sobre o sistema nosso de urnas eletrônicas. Mas então por isso não posso falar propriamente sobre esse sistema implantado, mas eu posso falar em teoria, teoricamente falando. Teoricamente falando, sim, é possível. Ser violado. Ser violado. Não precisa nem pensar em violação da urna. Uhum. Eu vou além disso. Sim. Se eu montar aqui, pegar uma máquina, um computador, montar um servidor
que a urna, eu capte as informações que venha para cá, das urnas eletrônicas, ou de algum jeito embaralhe, e eu mande as minhas urnas eletrônicas para o TRE ou para o TSE, nessa cascata, eu posso muito bem influenciar a eleição. Eu chego lá e crio a minha urna, o resultado da minha urna eletrônica, em vez de mandar a urna que está vindo, eu mando a minha urna, os meus dados da urna. Isso é possível, em tese é possível fazer isso, né? Por isso que eu digo, eu não posso afirmar, não posso falar. Eu, como usuário, digo, sempre é possível você minimizar esses impactos. Então, saindo do pressuposto que existem pessoas que estão lá só para cuidar disso, vou imaginar que eles estão cuidando, estão fazendo para que não haja esse tipo de violação. Mas falando na questão em tese, sim, é possível haver violação. E mesmo porque alguns países, como próprios Estados Unidos, não adotam esse nosso sistema, já que eles temem que pode haver falhas nessa metodologia. Sim, sem dúvida. E lá tem um outro fator, que lá a eleição, ela não é, o voto não é obrigatório, o voto é facultativo, então também não há uma preocupação tão grande assim de fazer todo um arcabouço como nós temos aqui, porque nós temos que guardar a urna, tem que proteger a urna, tem que gravar as informações para cada urna, tem que fazer a logística da urna. Se a gente for colocar na ponta do lápis, todo esse processo tem um custo. Quanto isso do modelo de papel para o modelo eletrônico, quanto haveria de diferença, eu não sei. Então, por isso que talvez essa parte se justifica por essa dúvida deles quanto à questão de segurança, mas também parte desse outro lado que eles não precisam ter 100% da população votando. Então, não há tanta essa preocupação com a questão da agilidade, já que eles trabalham por colégio eleitoral. Então, eu diria que eu acho que talvez uma soma das duas nesse caso em particular. Voltando à questão do mundo digital, voltado à administração pública, de um modo geral, mas tem uma questão que afeta a todos, que é a questão dos vírus. Nós sabemos que existem milhões e milhões de vírus e eu gostaria que o senhor nos explicasse de onde vêm esses vírus, quem é que criam esses vírus, se estão as grandes empresas por trás disso para vender antivírus, enfim, isso é uma coisa que incomoda todos os usuários do sistema de informática e que nos deixa preocupados o tempo todo, porque eles estão afetando os nossos computadores, né? Eu diria que, Bernardo, que essa é sempre uma questão sempre recorrente, né? Primeiro, vamos desmistificar o que é esse vírus. Isso, né? Então, explica. Primeiramente, vírus não é nada mais do que um programa que se instala na máquina. Por isso que se chama de vírus, porque é um programa que ninguém pediu e ele se instala. É como um vírus da gripe. Ninguém pede um vírus da gripe, ele vem e se instala. Né? Então, o vírus, por isso que vem essa denominação, é um bichinho que se instala, mas nada mais é do que um programa de computador que se instala na máquina. Né? Como ele se instala? Aí há diversas maneiras. Você receber um e-mail que você vai lá e clica e ele instala esse programa, junto com algum outro programa que ele já é infectado que venha se instalar na máquina. Então, o vírus ele é um programinha pequeno, esse é o objetivo, por isso ele tem que tentar passar despercebido, que se instala na máquina. Então, aquilo que você falou, nós estamos falando aqui, então provavelmente tem mais 10 vírus que já foram lançados nessa sequência agora aqui. O vírus, lá no começo, há uma teoria, né, dando aquelas ideias da teoria da conspiração, né, que lá no começo os vírus eles começaram pelas próprias empresas que fabricavam software. Mas não no intuito de fazer antivírus, e sim para tentar verificar se os sistemas eram seguros e tudo mais. Só que aí, né, os que a gente chama os crackers, né, que são os hackers do mal, começaram a achar bonito isso e ficam fazendo esses vírus para tentar roubar senha, para tentar destruir sistemas, fazer invasão em sistemas. Então, começou-se a usar, e hoje em dia se proliferou essa questão de vírus como um passatempo para muitas pessoas da não boa índole, que ficam tentando, vamos dizer assim, causar prejuízo a nós como usuário, né? Então, nessa vertente, aí surgiram as empresas antivírus, que começou-se a criar, na idade de mecanismo, outros programas que tentam vasculhar dentro dos nossos arquivos essas pequenas cadeias, essas pequenas informações que identificam cada um desses programas virais. E aí o antivírus nada mais é do que tentar pegar e eliminar esse programa, esses programas que estão na nossa máquina, esses programas de vírus, para que a gente não fique vulnerável. Agora,
professor Ferlin, em relação a essas questões que nós estamos debatendo, principalmente a questão dos vírus, tem alguns aspectos legais que poderiam ser, digamos assim, essas pessoas serem processadas quando elas desenvolvem esses vírus, porque a gente vê diariamente aí milhares de vírus circulando e não se tem notícia de ninguém que foi punido por causa desse tipo de comportamento. Isso não seria, digamos assim, um tipo penal? O Congresso Nacional não deveria legislar sobre isso, espalhar vírus, como se você espalha uma doença, você responde criminalmente. Agora, isso é uma doença para o computador, para esse mundo virtual que nós estamos vivenciando. Já existe vamos dizer, não está talvez tão claro assim a questão legal disso, mas já existe algumas leis que tentam limitar, porque é uma invasão de privacidade, não deixa de ser também. Então já existe vamos dizer, uma legislação, talvez não específica, mas uma legislação que tenta de alguma forma. Lá no começo da computação, quando surgiram os primeiros vírus, mas eram vírus mais, vamos dizer assim, mais bonitos, eram vírus mais para... não eram vírus danosos, românticos, não eram vírus danosos, né? Muitos, mas causavam danos porque acabava... vamos dizer, atravancando redes de computadores, servidores e tudo mais. Então, chegou a casos de empresas pararem os seus sistemas porque esse mente estava cheio de vírus, o vírus acabava causando lentidão no sistema. Lá atrás, e se tem na literatura, muitos que foram punidos disso. Talvez nos Estados Unidos, mas talvez uma questão de mídia não apareça tanto, mas um que o outro acaba sendo punido. Por quê? Porque realmente é muito, muito ruim isso. Só que o problema é que hoje em dia, com a questão da internet... hoje em dia, você pode estar acessando daqui um computador lá na China, né? E o que fazem esse pessoal que faz vírus e esses crackers? Na verdade, eles não fazem do seu computador, que aqui está. O que eles fazem? Eles se logam numa outra máquina, uma outra. Cria uma rede. Então, para você conseguir rastrear, não dá tempo. Ele sai facilmente do sistema antes de você chegar até ele. Então, essa acaba sendo a maior dificuldade. E sempre, claro, como são pessoas que estão, vamos dizer assim, fora da lei, elas também têm mecanismo, como qualquer pessoa marginal, de se proteger, de usar pseudônimos, né, de ficar escondido realmente numa massa. Então, muitas vezes você pode até mesmo ser um conhecido seu que é uma pessoa que está fazendo um vírus e você pode nem saber e achar sempre que a pessoa é do bem. Como a gente encontra casos de pessoas com problema, né? Que você diz, nossa, mas eu já ouvi essa pessoa, nunca pareceu uma pessoa do mal e de uma hora para outra virou do mal. Então acontece, muitos talvez até por desafiar mesmo, a ser um meio de você ser marginal, vamos dizer assim, de uma forma anônima. Talvez muitos acabem fazendo isso. Um dos grandes problemas do nosso tempo, principalmente as gerações anteriores ao computador, é justamente o analfabetismo digital, em todos os sentidos, porque você se defronta com um problema no teu computador, embora você saiba o beabá, mas você não sabe como resolver. O que o senhor nos aconselha, o senhor que vai estar coordenando os nossos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e também o curso de gestão da tecnologia da informação? Claro que, evidentemente, que devemos estudar, mas para aquele que não pretende, digamos assim, fazer o curso, o senhor como coordenador do curso, o que fazer para não ser um analfabeto digital nesse mundo digital? Eu diria que tudo passa pela informação, né? A partir do momento que você detém informação, você consegue trabalhar melhor nos sistemas. Hoje em dia, uma das coisas que as pessoas têm muito receio, quando falam em computador, principalmente de gerações passadas, já tem um receio, né? Já tem um pé atrás, que bicho é esse, né? Aliás, o senhor me permite uma parte, professor? Eu tenho alguns colegas advogados que estão pensando em largar a profissão depois que o processo se tornou digital. E eles são excelentes advogados, porque
se assustam com isso. Podem continuar. Não, isso é uma realidade. Né? Há um certo temor. Se eu mexer aqui, será que não vai, né? Será? Não sei o que se passa na cabeça das pessoas, né? Será que não vai haver um hecatombe né, mundial se eu mexer aqui? Né? As pessoas têm muito medo disso, né? Porque criou-se, talvez dos primeiros computadores, que eram coisas mais isoladas, então as pessoas começaram nossa, deve ser uma coisa muito restrita, porque ninguém pode mexer. E hoje em dia você tem um computador aqui no dia a dia. E eu acho que para a gente não ser analfabeto funcional é correr atrás de informação. Né? E hoje em dia você não precisa propriamente fazer, nós estamos aí trabalhando com os cursos na área de tecnologia, mas você não precisa propriamente fazer um curso de tecnologia, né? Está aqui o professor Bernardi, né? Não vai propriamente fazer um curso desse para usar no seu dia a dia. E sim, pode muito bem correr atrás de informações, que tem informação, vídeos no YouTube, que ajudam a gente a mexer melhor com os sistemas, a não ficar, vamos dizer assim, refém, ou com medo dessa nova tecnologia. Aliás, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, nós estamos encerrando o programa, sobre o curso de análise e desenvolvimento de sistemas e o outro curso superior também de gestão da tecnologia da informação. Qual a diferença entre os dois e pudesse nos explicar um pouco a respeito desses cursos? Muito bom, muito boa a sua pergunta. Então, rapidamente, com esses dois cursos, nós vamos atuar na área de computação. Então, o Análise e Desenvolvimento de Sistemas é um curso voltado para a formação de profissional técnico na área. Pessoal que vai trabalhar em especificar e vai desenvolver sistemas. Ou seja, é o pessoal que vai realmente fazer os nossos sistemas. Esse é o público para o Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Já o curso de Gestão, Tecnologia e Informação já é um curso na área de computação, mas o objetivo dele é pegar profissionais para trabalhar na parte gerencial. Gerencial. Então é para aquele administrador que vai atuar na área de computação e não necessariamente ele conhece, e sim pode muito bem complementar a sua formação. Mais na área de gestão, então. Exatamente, ele está indo para a área de gestão, na área de gerir todos os sistemas computacionais. Claro, tem toda a base tecnológica, porque ele precisa conhecer, você precisa conhecer o que você vai gerenciar. Então tem toda a parte técnica, mas é um curso voltado para a parte gerencial. O outro não, o outro é voltado para a área técnica, para o desenvolvimento. Sim. E um é para a parte de gestão. Que hoje em dia tem nas empresas. Desenvolvimento de sistemas, então. De sistemas computacionais, voltado para o uso na parte de informação. Vai resolver os problemas dos sistemas. Isso. É que aquilo que antigamente ficava muitas vezes as empresas tinham falta de profissional, hoje em dia com esses cursos pretende-se justamente reduzir ou minimizar os impactos. Porque hoje em dia qualquer empresa tem, na verdade, o seu sistema já na internet, já estão na internet. E muitas vezes as empresas elas ficam, mas daí, como é que eu faço? Então é para justamente ter profissionais para trabalharem tanto na área técnica quanto na área de gestão, voltado para as empresas. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Edson Ferlin, ele que é doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, e aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, ele é o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema e também coordenador do curso de Gestão da Tecnologia da Informação. 2 cursos novos, o vestibular está aberto e as aulas começam já em agosto. Agora em agosto. Muito obrigado, professor Ferlin. Obrigado, professor Bernardo. Não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Eu que agradeço e até a próxima.